Olá, irmãos, a paz. Paz a todos. Cá estou eu mais uma vez, na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou uma palavra aqui no meu coração para estar dividindo com vocês, por isso eu estou gravando esse vídeo. Já venho procrastinando isso daqui faz muitos dias, mas não dá mais para procrastinar, né? Vamos lá. Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero falar sobre uma palavra que está em João, capítulo 6. Vou ler alguns versículos e vou estar falando para vocês aquilo que o Espírito Santo falou comigo e para eu dividir essa palavra, tá? Quero começar com uma oração. Bom, meu nome é Elisângela, tá? Eu tenho esse canal, criei esse canal no YouTube para falar da palavra do Senhor, Elisângela Souza. Então vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Não estou aqui para propagar minha imagem, nem nada dessas coisas. Estou aqui na direção do Espírito Santo para falar do amor de Jesus. O amor que me comprou, o amor que me salvou e que tem me sustentado todos os dias até hoje. Então eu quero falar dessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero orar e depois eu quero, sem demora, ir para a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome, Senhor, por mais essa palavra, por essa pérola que o Senhor colocou no meu coração. E as vidas, Senhor, que vão ouvir, Senhor, essa palavra, que venham ser transformadas, Senhor, convencidas, Senhor, transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Como essa palavra tem falado comigo, Senhor, que possa falar com aqueles que vão ouvir. Que o Teu Espírito Santo guie essa palavra na vida de cada um que precisa ouvir, Senhor. Que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Teu Espírito, Pai. Porque se eu estou aqui, é por Jesus, é pelo Teu nome, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler aqui alguns versículos. Eu vou ler a partir do versículo 22. Que Jesus é o pão da vida para os que creem. Mas não todos os versículos. Depois vocês peguem, leem João capítulo 6, estudem. Deixe o Espírito Santo falar com vocês. Eu vou ler alguns versículos apenas, que é aquilo que o Espírito Santo falou comigo. É o que eu vou dividir com vocês. Então, Jesus é o pão da vida para os que creem. João capítulo 6, e diz assim: Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o pão da vida. Jesus disse, né? Continuou dizendo, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus estava falando dele mesmo, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e o que eu darei pela vida é o que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como podes dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que o que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus estava dentro de uma igreja naquela época, né? Falando essas coisas. Mas vamos continuar. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, diz-lhes, isto vos escandaliza?
O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos dou, que eu vos disse, são Espírito e vida. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, essa palavra tem falado muito comigo nesses últimos dias, tem ardido no meu coração sobre não se escandalizar naquilo que Jesus diz para nós fazer. Aqui Jesus estava falando para eles que a carne dele era comida e o sangue dele era bebida. Eles não entendiam, eles estavam achando que Jesus estava falando que tinha que comer realmente, literalmente a carne. Mas hoje, depois de tantos anos se passaram, a gente sabe que não é isso. E assim, o que Deus tem falado no meu coração sobre essa palavra é que comer a carne de Jesus e beber o sangue dele é muito além de uma simples ceia, vamos dizer assim. A ceia hoje na igreja é muito importante, claro, simboliza, né, aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, e a gente não pode se esquecer disso. Por isso que todo mês a gente está ali na Santa Ceia, em comunhão com os irmãos ali, testificando desse ato que Jesus fez na cruz. Mas eu parei para analisar a minha própria vida. Quando eu li essa palavra, eu estava estudando ela no meu secreto com Deus, na minha intimidade. E eu falei: Deus, isso é tão forte. Será que eu realmente tenho comido da sua carne, bebido do seu sangue? Será que realmente eu tenho vivido muito mais que um culto de ceia? Foi a pergunta que eu fiz para mim. E quando a gente lê a palavra, irmãos, a gente tem que analisar a nossa vida antes da gente falar para alguém alguma coisa. Porque não adianta nada a gente falar algo que a gente não vive. E essa palavra ficou queimando no meu coração e o Espírito Santo falou para mim: fale essa palavra, grave um vídeo. Eu ia até gravar um áudio no status, eu sempre gravo ali no status algo ali quando o Espírito Santo me entrega ou me revela. Mas o Espírito Santo falou para mim: não, você não vai gravar um áudio, você vai gravar um vídeo. E cá estou eu colocando a minha cara a tapa, como se diz, para falar dessa palavra. Irmãos, vamos nos se fazer uma análise dentro de nós, que o que realmente significa isso. De analisar a nossa vida e ver se a gente realmente está fazendo parte disso. Nos dias de hoje tem sido muito difícil. Eu tenho 2 filhos que estão entrando na pré-adolescência. A minha menina fez 12 anos e o meu menino vai fazer 11. E assim, eles estão vivendo uma fase muito difícil. Eu já tenho um rapaz também que já tem 24 anos, já é um rapaz já. Mas assim, como é diferente a época de quando eu tive o meu primeiro filho, da idade dele, para hoje. Hoje é a era da tecnologia, da internet, todas essas coisas. E como eu tenho tentado, me esforçado, mostrar para eles o caminho. De buscar a presença do Senhor, de não se escandalizar com o mundo, de não querer andar na moda das pessoas. Outro dia minha filha chegou assim e falou assim: mãe, eu sou feia, eu tô me achando feia. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque as minhas amigas na escola, elas andam assim, andam assado, fazem isso, fazem aquilo, eu não sou assim. Eu falei: filha, que bom que você tá vendo que você é diferente. Não que você é melhor, mas que você é diferente. Você é linda do jeito que você é. Você tem que ser você. Você não tem que ir por aquilo que os outros fazem. Não deixe as coisas do mundo se escandalizar você. Aí eu conversei com ela, expliquei: olha só, ela tem 12 anos. Então, irmãos, como isso é sério. Quando Jesus fala aqui, ele fala assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Quem pode ouvir as palavras de vida eterna, irmãos, e permanecer? Porque viver a palavra, falar aqui é fácil, mas quando a gente está passando por situações, ou quando a gente tem que dizer um não lá fora, e não ficar se comparando às coisas do mundo, e querer andar como todo mundo, a maioria anda, não é fácil, irmãos. Então a palavra de Jesus vocês vão me deixar também? Foi como ele falou aqui para Pedro. Ele falava assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, porque não aguentaram ouvir as palavras da vida eterna. Eles não entenderam que eles tinham
que ali na carne deles mesmo, comer da carne de Jesus e beber o sangue dele de verdade, de se entregar, de ter uma entrega, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de entrega, irmãos, de confiança mesmo. Eu tenho vivido, de 3 anos para cá, vamos dizer assim, eu tenho vivido coisas que eu nunca vivi em quase 20 anos de crente. Eu vou falar bem a realidade, parece que eu nasci de novo. De todas as coisas que Jesus tem me ensinado, a minha cabeça tem aberto, a minha mente tem ficado mais clara as coisas, e não é fácil, irmãos. As provas, as dificuldades que vêm sobre a gente, aí o Espírito Santo falou assim para mim, você vai se escandalizar também? Eu falei, não, eu não posso. Porque aqui está falando nesse capítulo que aquele que o Pai deu, aquele que o Pai enviou, a quem o Pai deu para ele é dele, ou seja, eu sou dele, você é dele. E se tem alguém aí ouvindo que ainda não entregou a vida para Jesus, faça isso. Não perca tempo. Venha com a gente comer dessa carne, beber desse sangue. E não se escandalize com as coisas, com as palavras de Jesus, não. Pelo contrário. Mesmo quando a gente não entende. Eu acredito que talvez Pedro aqui não tivesse entendido. E ele falou assim, então disse Jesus aos 12, porque tinham muitos outros, né? Discípulos, não foi os 12 que deixaram Jesus aqui. Aí Jesus disse aos 12, vós também vão se retirar? Vocês também vão querer ir embora? E Pedro, pelo Espírito, disse assim, e respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, irmãos, e aí que ele afirmou, você é o Cristo, é o Filho de Deus. E hoje, com toda certeza, Jesus é o Cristo, Filho de Deus na minha vida. Aqui diz assim, ó, na minha Bíblia eu vou ler assim, come a carne e bebe o meu sangue. Come minha carne e bebe meu sangue. Essa expressão de Jesus revela que recebemos vida espiritual crendo em Cristo e tendo parte nele. E nos benefícios redentores da sua morte na cruz. Olha aqui, temos benefícios na morte de Jesus, né? 1 João 1,7 destaca ainda a verdade que continuamos a ter vida espiritual à medida que permanecemos no Cristo vive na sua palavra, ou seja, tem que permanecer, irmãos. Não é lá aceitar Jesus e falar, eu tenho vida, hoje eu sou salvo, mas não permanecer. Foi aqui os discípulos, eles não permaneceram. Quando eles ouviram esse discurso, ele estava dentro de uma igreja, sabe? Ele estava pregando isso dentro de uma igreja, na sinagoga. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ele estava pregando, foi uma ministração. E aí os discípulos, alguns dos 70, ou não sei quantos, que estavam com ele, se escandalizaram. Falaram, peraí, que conversa que é essa? Eles não entenderam. Não foi revelado para eles no Espírito, porque eu acredito que eles não estavam de coração. Irmãos, eu não estou julgando ninguém, misericórdia longe de mim disso. Mas aquele que realmente, irmãos, ama Jesus, ele não vai se escandalizar. Mesmo que ele não entenda, ele vai permanecer, ele não vai abandonar Jesus. Como a gente vai abandonar alguém que entregou a vida por nós e que prometeu voltar para nos buscar e nos dar a vida eterna morada com ele? Ele disse, eu vou para o meu Pai, vou vos preparar morada, vou preparar lugar para vocês. Lá na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou, mas eu vou voltar. Eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas ele mora dentro de mim. E ele fala, irmãos, constantemente comigo. Se eu estou aqui, é porque ele falou para mim estar aqui. Porque senão eu não estaria. Então não se escandalizem com a palavra de Jesus. Não se escandalizem. Mas vão a fundo, busquem, leem a Bíblia. Tire um tempo para jejuar, para orar. Tire um tempo para você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ele fala, irmãos. E continuando. Compare o versículo 53 com 63, onde ele diz, as palavras que eu vos disse, Jesus falando, né? Que eu vos disse são espírito e vida. Participamos de Cristo, portanto, à medida que temos fé nele e aceitamos a sua palavra em atitude e oração. Jesus é a palavra, o verbo viva, a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. Jesus é o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, comemos a sua carne ao receber e obedecer a palavra de Deus. Olha aqui, isso é comer a carne de Deus. É quando a gente ouve a palavra, a gente obedece, a gente pratica. Porque ouvir, ir nos cultos de ceia ou em um culto na semana, irmãos, é bênção, porque é mandamento que a gente tem que
como eu falo, estar em comunhão com os irmãos, servir sim. Mas se a gente não obedecer a palavra, irmãos, não vai resolver nada. Vai chegar no último dia e muitos vão dizer assim: em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós curamos. E ele vai dizer: eu não os conheço. Isso é muito sério, irmãos. É uma palavra dura, mas é verdade. Então, vamos obedecer o que está aqui. Ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Dia e noite, como diz em Josué e como diz no Salmo 1, né? Somos salvos pela graça de Deus e pelo poder regenerador do Espírito Santo. Primeiramente, pelo poder regenerador do Espírito Santo. Primeiramente, por ouvir e aceitar a palavra. Continuamos salvos e participantes da graça divina, recebendo continuamente a palavra de Deus, tendo-a obedecendo e absorvendo-a em nosso espírito. Aqui, obedecendo e absorvendo, ou seja, praticando. Eu estou aqui, mas essa palavra aqui, eu li ela já faz muitos dias, e eu reli várias vezes esse texto, e aqui estou eu para dividir com vocês essa pérola. Tendo isso em vista, é fatal o abandono da comunhão com Cristo ou com sua palavra. Ou seja, não vamos nos escandalizar como eles fizeram aqui, irmãos. Que não seja eu e você a ouvir: eu não vos conheço, no grande dia. Eu tenho temor disso, irmãos. Eu tenho ensinado os meus filhos e tenho sido exemplo dentro da minha casa, para o meu marido e para as pessoas que me conhecem, que estão à minha volta, podem dizer que eu tenho me esforçado muito por buscar a presença do Senhor. E não é por obrigação, irmãos, que eu como da carne de Jesus e que eu bebo do sangue dele. E isso é o meu alimento diário, é o que me faz levantar todos os dias da minha cama. E ali eu sou grata, todos os dias eu sou grata, mesmo quando as coisas estão difíceis, irmãos, mesmo quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu sempre procuro em olhar para Jesus e falar: não, o Senhor já pagou um alto preço por mim, o Senhor disse que eu não estaria sozinha. E eu realmente tenho comido da sua carne e bebido do seu sangue, então eu estou alimentada para continuar mais um dia, porque eu sei que o que eu não consegui fazer, o Senhor vai fazer por mim. Essa é a minha esperança, irmãos. Essa tem que ser a nossa esperança. E aqui diz assim, tem uma explicação que fala assim: a frase "isso vos escandaliza", né, que Jesus falou, é uma pergunta de Jesus aos seus discípulos, registrada principalmente em João 6,61. Ele perguntou isso porque muitos deles estavam murmurando sobre suas palavras, que acharam duras de ouvir e que lhes causaram escândalo, ou seja, fizeram-nos tropeçar. Essa passagem destaca a resistência de alguns à sua mensagem sobre a vida eterna e a natureza espiritual de seus ensinamentos. Ou seja, na verdade eles andavam com Jesus, mas eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar e que Jesus veio para salvar o mundo. Até eles ali, né, todos nós, eles não acreditavam, eles andavam, eles achavam lindo ali os sinais, como eu li no começo. Que aquela multidão seguiu Jesus, por quê? Por causa dos sinais que ele fez. Logo ali mais para trás, ali no começo do capítulo, está ali a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então eles viram aqueles sinais, eles falaram: não, eu vou atrás dele. Mas quando ele começou a ir mais fundo, irmãos, alguns se escandalizaram e falaram: não, esse discurso é duro demais, não é para mim isso daí, eu vou abandonar isso daí. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia da vida dessas pessoas que fizeram isso naquela época, porque nós não podemos julgar, né, irmãos, mas que Deus tenha tido misericórdia e que eles possam ter encontrado a salvação em Jesus. E aqui continua assim: Jesus acabara de falar sobre comer a sua carne e beber o sangue do Filho do Homem, uma passagem de difícil compreensão que gerou murmúrios. Por isso que eu falo, se o Espírito Santo não revelar a palavra, não adianta, não adianta. Se a gente lê a Bíblia, por isso que às vezes tem pessoas que começam, eu mesmo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia muita coisa, tinha palavras que, meu Deus do céu, mas o que eu fazia? Eu continuava lendo, eu buscava a interpretação do dicionário bíblico, né? Eu sempre buscava as palavras que eu não entendia, eu buscava entender, porque se a gente não entender o contexto da história, irmãos, a gente não vai entender nada. E também se a gente não tiver uma vida de relacionamento, de busca diária, não vai resolver nada, irmãos, não vai. Mas eu não tenho tempo durante o dia. Acorda mais cedo.
Acorda um pouco mais cedo, uma hora antes do horário de trabalho, da escola, ou da faculdade, e tire esse tempo. Tire esse tempo, leia livros que falam da fé, que falam de histórias, de testemunhos de outras pessoas. Eu tenho vivido assim, irmãos, e olha, a minha mente tem mudado tanto, Jesus tem mudado tanto a minha mentalidade, que olha, às vezes eu nem acredito que eu sou a mesma Elisângela de antes. Falo, meu Deus, como a minha mente mudou. E para melhor, irmãos, para melhor, porque eu estou deixando o Espírito Santo trazer a renovação para minha mente. Então façam isso também. Eu desafio vocês a fazerem isso. Em vez de ficar perdendo tempo, não perdendo tempo, às vezes a gente gosta, né, de ficar jogado no sofá, assistindo um filme, ali passando um tempo ali no Instagram. Eu nunca vou poder olhar, não. Mas não é isso que eu estou dizendo. Mas diminuir o tempo. Enquanto eu estou aqui lendo, assistindo esse filme, ou vendo no Instagram, ou alguma outra coisa, eu vou ler um livro, eu vou ler a Bíblia, eu vou tirar um tempo de oração. Experimentem fazer isso, que vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar, como tem mudado a minha vida. E continuando assim, diz assim, com a pergunta, Jesus os confrontava sobre sua falta de fé e os levava a refletir sobre a natureza espiritual de suas palavras. Muitos discípulos abandonaram-no por acharem suas palavras difíceis de aceitar. Em resposta, Pedro afirma a fé dos 12, dizendo que não iriam a lugar algum, pois só Jesus tinha as palavras de vida eterna. Eu afirmo para vocês hoje, irmãos, eu não vou a lugar nenhum. Que você não saia da presença desse Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Não se escandalize nessa palavra. Vamos comer da carne de Jesus e beber do sangue dele. Vamos nos alimentar da palavra, de jejum, de oração, de sabedoria, de conhecimento. Eu tenho orado, irmãos, por sabedoria. Tenho pedido a Deus sabedoria e conhecimento. Eu quero fazer as coisas com inteligência. Eu quero sentar e calcular. Sabe, na palavra do Senhor fala isso. Que quando a gente vai fazer alguma coisa, construir uma casa, a gente tem que sentar e calcular antes. Eu estou assim agora, irmãos, analisando tudo que eu faço. Quando acontece alguma coisa que eu preciso tomar uma decisão, eu oro, eu entrego e Deus fala comigo. E quando eu procuro, às vezes Deus fala, eu não entendo ali de primeira, eu continuo orando. Deus fala mais claro, porque eu não entendi, eu continuo buscando e Deus dá a direção. Então eu estou assim, irmãos, eu não estou tomando decisão mais de qualquer maneira. Eu estou orando para tudo, sim. Às vezes a minha filha fala, ai mãe, vamos fazer outra coisa e tal. Não que eu não tire tempo para os meus filhos, eu tiro, mas a maior parte do meu tempo, irmãos, eu tiro para o Senhor. Eu não vou mentir, não. Às vezes as pessoas podem até me achar bitolada demais, mas eu não me importo. Não me importo porque eu estou me alimentando da carne e estou bebendo, matando a minha sede com o sangue de Jesus. Então faça isso, eu quero deixar essa palavra, esse desafio a você que vai escutar esse vídeo. Leia João capítulo 6, se deleite nessa palavra e deixe o Espírito Santo revelar a você, como Ele tem revelado a mim. Ele tem feito isso na minha vida. E olha, irmãos, eu tenho vivido dias sobrenaturais na presença do Senhor. Eu tenho vivido dias incríveis. Tenho tido experiências, tenho me sentido consolada, amada, carregada nos braços pelo Pai. Então, é essa palavra que eu quero deixar. Se vocês fizeram bem essa palavra a vocês, me desculpem se eu errei, se eu gaguejei, eu não sou youtuber, eu estou começando agora, não é fácil para mim gravar essa palavra aqui, foi muito difícil, só Deus sabe como foi difícil gravar essa palavra, né? Não porque eu não queria falar da palavra de Jesus, mas por estar aqui, irmãos, não é fácil não, é difícil gravar um vídeo, mesmo que eu estou aqui numa sala sozinha, mas pessoas vão ver isso daqui. E outra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa. Não, eu não posso fazer isso. Porque eu carrego a presença de Deus. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. Então eu vou orar para que vocês não se escandalizem nessa palavra, que o Espírito da verdade, a palavra da verdade, vos testifique essa palavra no coração de vocês. É o que eu peço. Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração. E que vocês concordam, digam sim, amém. E compartilhem, deixem um like, se inscrevam no canal. Essas coisas aí, tá, irmãos? Porque, como eu disse, não é por mim, tá? Mas foi o que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para fazer isso e eu estou aqui. Estou aqui, dando a minha cara a tapa, né? Num
canal aberto aí, né, que todo mundo pode pegar um celular e acessar. Não é fácil, mas eu estou fazendo o ID de Jesus. Eu sou a voz que clama no deserto. E eu não vou me envergonhar de falar no nome de Jesus, jamais, jamais. É difícil? É. Mas é a minha vida, é a minha vida. Então, é isso, irmãos. Eu quero fazer uma oração para agradecer e para pedir que o Espírito Santo convença da verdade, da justiça e do juízo aquele que ainda não faz parte dessa família de Jesus. Entrega a vida para Jesus, faça essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero fazer parte dessa família, eu quero comer da sua carne, beber do seu sangue. Perdoe os meus pecados e faça de mim uma nova criatura. Em nome de Jesus, faça essa oração, entregue a sua vida para Jesus, deixe Ele cuidar de você e não se escandalize. Não ligue para o que as pessoas vão dizer, não ligue para as vozes que vão vir para você desistir, para você desanimar. Não ligue para essas vozes, mas ouça a voz de Jesus. Aqueles que são meus ouvem a minha voz. As ovelhas de Jesus ouvem a voz do pastor, que é Ele, e seguem. Então siga Jesus, não a mim, não a homens, mas a Jesus. A Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor, que tem falado no meu coração já faz tanto tempo, Pai. Eu quero, Senhor, continuar comendo da sua carne, bebendo do teu sangue, até que o Senhor volte para buscar a tua igreja, Senhor. E onde esse vídeo chegar, Pai, que vidas venham ser salvas, que vidas venham se render aos seus pés. Pai, faça a tua maravilhosa obra de salvação. Salve, Senhor, as famílias, salve as casas, Senhor. Que o coração dos filhos se convertam aos pais, os pais aos filhos. Que haja salvação, cura, libertação, arrependimento, Pai, nos corações. E que nós não venhamos nos escandalizar, Senhor, daquilo que o Senhor tem pedido para nós neste tempo, Pai. É o que eu te peço, aonde esse vídeo chegar, Pai, que transforme vidas, que transforme lares, Pai. É o que eu te peço, que haja uma renovação, que eles sejam cheios do Espírito Santo como eu tenho sido, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, então deixe o seu like, compartilhe o vídeo e leia a Bíblia, ore, jejue, tire tempo para o Senhor. É assim que eu tenho vivido os meus dias, na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus por essa palavra e Deus abençoe. Graça e paz.